Queridos pais, queridas crianças, queridas famílias, nós estamos todos juntos no mesmo problema, numa mesma situação. Nesse momento não faz tanta diferença se somos adultos ou se somos crianças, porque o que nos assombra nesse momento é algo que é desconhecido para todos. O que nos assombra é uma doença que aparentemente é simples, no entanto é tão devastadora. Mas, sobretudo, nos assombra por ser algo tão fora do nosso conhecimento, do nosso controle. Nós não temos ideia do que ela poderá causar depois que tudo isso passar. Então, nós estamos lidando com algo que é desconhecido. Vocês lembram quando vocês eram criança? Cada um deve se lembrar de sua época que tinha medo de noite, principalmente de noite no escuro. E a gente tinha medo quando apagavam as luzes e se fazia silêncio. Era um medo de que naquele momento, naquela escuridão da noite, iam aparecer fantasmas, monstros, bichos, seres de outro mundo. Enfim, é uma época em que a criança ela começa a perceber que o mundo não está no controle dela. Então ela começa a ter medo de tudo aquilo que ela não conhece. E por que é à noite? Por quê? Porque durante o dia ela está ocupada, a mente está ocupada com as tarefas, está ocupada com as brincadeiras, com as atividades, com toda a rotina da casa. E à noite é a noite que os monstros saem, por quê? Porque a nossa mente não está mais ocupada com nada dessas coisas. Os nossos sentidos estão se desligando, os olhos, os ouvidos, o cheiro e tudo mais. Então, é justamente à noite, quando se perde o controle do que se passa na vida, no mundo ao nosso redor, é justamente à noite que os monstros aparecem. Por que a criança tem nesse período? É difícil uma criança que não tenha isso. Algumas talvez não tenham falado, não tenham expressado, outras até demais, mas o fato é que isso é uma parte da nossa história, uma parte da nossa história durante o nosso desenvolvimento. Por que eu estou falando disso? Porque nós adultos agora, nesse momento em que nós estamos enfrentando um monstro que nós não sabemos, é um monstro pequenininho, é apenas uma gripe ou é uma gripe devastadora? Enfim, as pessoas estão tentando definir isso, cientistas, os que trabalham na saúde, as autoridades, enfim, nós estamos aqui de braços atados, sem poder tomar muitas decisões, porque nós precisamos de alguém que nos dê a segurança, que nos dê enfim, a explicação que nós precisamos para que a gente possa conhecer o tamanho desses monstros. Então, nós adultos estamos como essas crianças. Neste sentido, nós estamos todos num quarto escuro, onde o silêncio da verdade, o silêncio do mundo lá fora, porque nós estamos confinados, este silêncio está dando espaço para que os nossos fantasmas e nossos monstros, eles apareçam. As crianças, enfim, elas costumam dar formas aos monstros delas, as formas que elas encontram nas historinhas, nos desenhos animados, enfim, são os elementos que elas têm para poder dar forma a esses monstros. E nós vamos dar que forma para esse monstro? A forma que nós damos é: vou morrer, alguém da minha família vai morrer, eu posso passar para alguém uma coisa muito horrorosa, não me toque, não chegue perto de mim. Ou se não vou morrer, bom, mas e como que eu vou sustentar minha família? Eu vou perder tudo que eu tinha e a minha família. E se eu não tenho família, bom, mas eu tenho a mim e meus pais, como é que eu vou fazer como vai ser depois que tudo isso acabar? E quando que isso vai acabar? E como vai acabar? Nós não sabemos. Então, assim como as crianças precisam que os pais ajudem a
a desmistificar um pouquinho o tamanho dos monstros. Eu digo um pouquinho porque, por mais que os pais tentem mostrar para as crianças que esses monstros não existem, que isso é a imaginação delas, elas vão continuar pensando que sim, que existe, que eles podem aparecer a qualquer momento. Só que a criança, ela se tranquiliza quando a mãe ou o pai se ocupam em tranquilizá-la, não explicando sobre como é que é o monstro, mas quando um pai e uma mãe enfrentam uma situação dessas de monstro noturno da criança, como eles enfrentam com uma certa paciência, com uma certa com um carinho, com uma ternura, com uma segurança. Então é dessa maneira que a criança se acalma, mas não porque ela deixou de acreditar nos monstros. Da mesma forma, nós, pais, adultos, nós estamos precisando de alguém que nos acalme, porque por mais que a gente saiba notícias, informações, aquelas que são realmente procedentes, por mais que a gente saiba, o medo permanece e o medo vai mudando de nome. Ora é pela doença, ora por risco de morte, ora por perda financeira, ora por perda dos meus projetos de vida, ora por perda de liberdade, enfim, nós temos muitas angústias por perdas que nós também não sabemos como serão daqui a uns meses. E quem é que vai nos ajudar a aliviar nossa angústia? Essa é uma grande questão. Então, eu estou aqui fazendo esse vídeo e vou fazer outros para tentar ajudar vocês a pensando juntos, nós pensando juntos, tentar ajudar vocês a encontrar algum alívio para essas angústias. Então, me aguardem para o próximo vídeo.